Meu nome é Kathleen Caroline, eu sou aluna do curso de Engenharia Agronômica da UFP e o meu trabalho foi intitulado como Respostas Morfofisiológicas e de Crescimento em Feijão Mungo cultivado sob água de irrigação salina, sob a orientação do professor Antônio Aécio, do DPPA do CCA. O feijão mungo é um dos pulsos mais consumidos no mundo devido ao seu alto valor nutricional, extensivamente produzido em regiões de clima tropical e subtropical. A sua possível origem é da Ásia, mas também pode ser encontrada em outras regiões. Uma de suas curiosidades é que ela geralmente é cultivada em consórcio com outras culturas, como, por exemplo, o feijão gandu e a cana-de-açúcar, e também pode ser conhecida como feijão da Índia, mungo verde, entre outras denominações. A salinidade ela é uma das limitações mais decorrentes, principalmente na nossa região do Nordeste brasileiro, devido às altas temperaturas e à baixa pluviosidade. E com isso, a salinidade ela afeta significativamente essas características morfofisiológicas da planta. E diante disso, o nosso objetivo foi avaliar o desempenho morfofisiológico de crescimento em linhagens de feijão mungo sobre as águas de irrigação salina. Dessa forma, a nossa metodologia utilizada foi a seguinte: o delineamento foi o inteiramente casualizado, utilizando 6 repetições, 2 linhagens do feijão mungo, o mungo verde e o mungo black, com 5 níveis de salinidade de água. O sal utilizado foi o cloreto de sódio e os parâmetros avaliados foram o diâmetro do caule, altura da planta, números de nós do ramo principal, número de folhas trifoliadas, massa seca das plantas e área foliar. As cultivares elas foram cultivadas em vasos plásticos. Os dados foram coletados nos 23, 24, 33 e 34 dias após a semeadura. E as análises estatísticas foram feitas com o uso do SWIS-VAR. A seguinte foto é o início da nossa experimentação e a seguinte já é no finalzinho do nosso experimento. Com isso, os resultados obtidos foram o seguinte: conforme o aumento do nível de salinidade da água, a altura da planta e o diâmetro do caule eles foram sendo inibidos conforme foram passando ao longo do tempo. O número de nós do ramo principal e o número de folhas trifoliadas também foi bastante afetados com o aumento do nível de salinidade. E dessa forma, com essa figura 3 aqui, desses gráficos, mostrando as médias desses parâmetros, podemos perceber que somente a altura da planta e o diâmetro do caule apresentaram diferença estatística. Contudo, o número de nós do ramo principal e o número de folhas trifoliadas não diferiram estatisticamente entre uma linhagem e outra. A área foliar também ela inibiu conforme o aumento dessa salinidade. Contudo, somente a linhagem mungo black foi que apresentou diferença estatística aos 24 dias após a semeadura. A massa seca das plantas também ela foi inibida conforme o aumento dessa salinidade, corroborando com os parâmetros que já foram apresentados. Diante disso, as conclusões do nosso trabalho foram as seguintes: o aumento do nível de salinidade ela inibe o crescimento das linhagens de feijão mungo nas duas variedades. Contudo, a linhagem mungo verde foi a que se destacou melhor por apresentar a altura da planta, diâmetro do caule, área foliar e a massa seca da planta com os maiores valores. Porém, foi a linhagem mungo black que se apresentou mais tolerante aos efeitos negativos dessa salinidade, pois a mungo verde ela morreu mais facilmente, mesmo tendo os maiores valores para os parâmetros avaliados. Nossas referências para estudos do nosso trabalho e os agradecimentos à Universidade Federal, ao CNPq e à RIDESA por nos acompanhar nessa pesquisa. Obrigada.